Pai, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, eu oro agora, Pai, pela tua proteção, Senhor. Eu oro agora, Pai, para que os teus anjos cerquem e guardem este lugar. E tudo que não é teu, Pai, tudo que vem enviado pelo inferno, seja retirado e neutralizado agora, em nome de Jesus. Eu oro pela revelação da tua palavra, por inteligência, por sabedoria e principalmente pela unção que vem do teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente vai falar de Mamon, a primeira coisa que você tem que guardar é a sua mente. A mente é algo, irmãos, é muito precioso. Eu estava vendo uma reportagem essa semana. Os Estados Unidos, quando venceram a Segunda Guerra Mundial, não somente eles, né, os seus aliados, mas eles eram os que lideravam. Os Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra Mundial, ele trouxe da Alemanha 600 cientistas de Hitler, que esses cientistas estudavam exclusivamente a mente humana. E os Estados Unidos não perdeu tempo, gastou milhões de dólares e trouxe os 600 cientistas que trabalhavam para Hitler, levou para os Estados Unidos, para poder aprender sobre a mente. E por que eu estou te falando isso? Porque quando se vai falar de Mamon, o diabo, ele usa a sua mente, ele contamina a sua mente para você entender que o pastor está falando de dinheiro. E o pastor não está falando de dinheiro, o pastor está falando de ser abençoado. É diferente. Nem sempre ser abençoado é ter dinheiro. Aliás, o dinheiro pode ser uma grande maldição na nossa vida, se ele nos afasta de Deus. Mas ele também pode ser uma grande bênção, né? A Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro. 20% do que Jesus falou foi sobre dinheiro. E Jesus, ele tinha a sua tesouraria, tinha seu tesoureiro. E a Bíblia diz que algumas mulheres ricas eram usadas para sustentar o ministério de Jesus. Você, hoje, quando você sai de uma empresa, né, você trabalha numa empresa, uma outra empresa vai lá e te convida para trabalhar com ela, eles têm que pagar mais do que o outro estava pagando, senão você não vai, né? Eles têm que pagar. Jesus, ele começou o seu ministério, né? Que não é uma empresa, mas é um empreendimento, e ele tirou 12 trabalhadores do seu trabalho. Pedro e João, eles tinham uma empresa de pesca. E você acha que Jesus chamou eles e não deu nada em troca? Você acha que Jesus chamou Pedro, era casado, ó Pedro, vem, deixa sua mulher, seus filhos, sua sogra, deixa todo mundo morrer de fome, mas vem, segue-me. Não, não foi assim. Jesus, ele tinha dinheiro suficiente para se sustentar, tanto que ele tinha tesouraria, tinha tesoureiro, e ele tinha dinheiro suficiente para sustentar os seus 12 apóstolos, que eram, entre aspas, 12 funcionários, que custava caro, que tinham famílias, que tinham mulheres e filhos, que precisavam viver com dignidade. Jesus jamais faria algo diferente disso. Então, entenda, e pegue o controle da sua mente aí. Eu oro para que Deus dê a você agora o controle total da sua mente, né? Repreendo todo o espírito que traz confusão mental, que traz a descrença, a incredulidade, o sono, o cansaço. Essa mensagem é muito importante para você. E Deus recuperou ela lá, já tinha 3 anos que ela estava perdida. E você, preste atenção agora, porque Deus quer te abençoar nesta noite. Amém? Irmãos, em Mateus 6, verso 19 e 24, Jesus está dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas versões trazem: não podeis servir a Deus e às riquezas. O texto fala dos olhos, né?
E essa semana, junto com Deus e Mari, com a Thaís, nós estávamos conversando sobre os olhos, né? Os olhos, a Bíblia diz, é a luz da alma. E quando o seu corpo está enfrentando qualquer problema, o primeiro órgão que vai indicar são os olhos, né? Hoje os médicos modernos não usam muito olhar os olhos, mas ainda alguns países na Ásia e não muito tempo atrás, aqui mesmo no Brasil, os médicos, antes de qualquer coisa, olhavam os olhos do paciente. Então você tem que cuidar onde você está pondo os seus olhos, porque os olhos é a janela da alma, e a alma ela cobiça, e a cobiça não vem de Deus, a cobiça é de Mamon. Mas o que eu quero dizer hoje é sobre não podeis servir a Deus e as riquezas. Amém? Vamos repetir? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vocês não podem ter dois senhores. Ou vai agradar um e vai desagradar o outro. Mas isso não quer dizer, irmãos, que o crente tem que ser pobre, que o crente tem que ser miserável, porque Abraão, o pai da fé, Abraão, o grande patriarca, era um homem riquíssimo, tão rico que às vezes dava trabalho para arrumar espaço para os seus rebanhos. Isaac também muito rico, Jacó também muito rico, e muitos homens da Bíblia foram ricos, riquíssimos, como Davi, Salomão, Jó e tantos outros. Então, o fato não é você ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro. O problema é você amar ter dinheiro. É você pôr sua confiança no dinheiro. É você ter a sua vida pautada pelo dinheiro. Timóteo 6,10 é que vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. A Bíblia fala até como que você deve dar esmolas. Quando você der esmolas com a mão direita, não fique à esquerda sabendo. E muitas vezes nós queremos, colocar na televisão, no Jornal Nacional, tanto que nós somos bons, porque nós ajudamos os pobres. Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso e ele vai dizer: o pão nosso de cada dia. Então você tem que se preocupar com o dia de hoje. Você tem que se alegrar no dia de hoje. Porque se você está vivendo hoje preocupado com amanhã, você vai viver um dia estressado, um dia cheio de ansiedade, você vai perder esse dia. Você não será feliz este dia. Eu conheço algumas famílias de pastores que aprenderam a viver dessa forma. Eu conheço uma família de pastor que, por várias vezes, nós nos alegramos, diante de um pacote de bolacha. Então, não tinha nada para comer, só tinha um pacote de bolacha de sal, daquelas creme crack. E a gente abria aquele pacote de bolacha e, às vezes, fazia ali um cafezinho e ali nos alegrávamos em ter aquela bolacha para comer. Outra família era o cuscuz, Não, um pacotinho de cuscuz custa menos de R$2. E era o que se tinha, era o que se podia comprar. Então a gente comprava o cuscuz, fazia o cuscuz e tínhamos ali momentos maravilhosos. Eu estive lá em Jerusalém, uma das melhores refeições que eu fiz. Não tinha nada para comer. Estava eu e um outro pastor junto, era de noite, a gente ia demorar, fazendo muito frio, 5 graus. E a gente com fome, no frio parece pior, E aí a única coisa que tinha para comer era bolacha, creme crack de novo, só que lá tinha outro nome, e azeite. E aquele pastor teve uma ideia, ele moeu com a própria mão ali aquelas bolachas, fez uma farofa e jogou azeite em cima e me deu a metade e comeu outra metade. Irmão, que coisa gostosa. Então você não pode depender do dinheiro para ser feliz. Eu trabalho no escritório de advocacia e às vezes a gente chega lá alegre e os colegas já falam: ganhou dinheiro hoje, está feliz? Eu falei: eu não dependo do dinheiro para ser feliz. É claro que eu sei ser feliz com dinheiro também, mas eu não dependo, pelo menos não posso depender do dinheiro para ser feliz. Porque se eu dependo do dinheiro para ser feliz, estou dependendo de Mamon. E Jesus, pão nosso de cada dia. Jesus não pediu o pão do mês inteiro. Só o pão nosso de cada dia. Irmãos, amanhã você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. E aí eu fico preocupado: o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? O que eu vou fazer amanhã?
amanhã Deus proverá. Amém? E a partir do momento que você recebe essa revelação, você passa a viver feliz, você passa a ficar desestressado. Agora, Mamon, onde Mamon adora te levar? Mamon adora te levar, Deus quer te levar para a igreja. E para a igreja você vem feliz, com R$2 no bolso. Mas Mamon quer te levar para o shopping center. Irmãos, e ir no shopping center com menos de R$100 no bolso é uma coisa, é tortura. E no shopping center a sua alma é atiçada, e você tem que comprar, e você tem que consumir, e você tem que ter, e você, se você não tiver, você não é feliz. E você vê tantas pessoas comprando, e por que que eu não posso comprar? Então você já começa a ficar infeliz. Influência direta de Mamon. Não é influência de Jesus, é influência de Mamon. E às vezes nós queremos estar no shopping center, mas Deus quer que você jejue, Deus quer que você ore. E, irmãos, e como é bom quando você consegue orar e jejuar. Nós que estivemos aqui a semana toda, de 6 horas, a gente chegava aqui, ainda estava escuro, quando a gente terminava, o sol estava nascendo ali, na pontinha do templo ali, é coisa maravilhosa. Então, às vezes, quando você vai, você consegue orar, você consegue jejuar, você experimenta uma paz que nada pode comprar. Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que podem andar em carros que custam R$200 mil. E um dia eu escutei uma delas falou para a pastora Elis, falou, depois que passa 2, 3 meses, não tem alegria nenhuma, é a mesma coisa, se você quer comprar outro melhor e mais caro. E muitas vezes nós ficamos desesperados, mas nós não lembramos de buscar a Deus, nós não lembramos de orar, nós não lembramos de jejuar, e a nossa alma fica inquieta, e a alma fica inquieta, e quando a alma fica inquieta, ela quer se satisfazer, e ela quer comprar, e ela quer gastar, e aí onde muitos crentes, né, no shopping center, que é o templo de Mamon, vai lá com seu cartãozinho de crédito e enrola a sua vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos devendo, nome no Serasa, e a paz vai embora. Mas o Senhor Jesus, Ele disse, eu vim trazer a paz, a minha paz vos dou, e eu dou de graça. Irmãos, tudo do diabo é complicado, tudo de Deus é simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Mamon, irmãos, é o amor ao dinheiro, é um espírito diabólico. Mamon é um demônio poderoso no inferno. Ele é um falso senhor, ele quer tomar o lugar de Deus. Porque Deus nos diz que nos dará paz, mas Mamon diz que você só pode ter paz se tiver sob a influência dele. Se você tiver dinheiro no bolso, se você estiver consumindo. Mamon é um demônio que precisa sair das nossas vidas. Ele tenta tomar o lugar de Deus em nosso coração. Mamon é o demônio que ama as riquezas. Ele ama o chão do céu. Porque o chão do céu, a Bíblia diz, é feito de ouro. Mas no chão que ele ama, em nome de Jesus, você pisará. Amém? Ele ama o pavimento dos céus. Ele é um grande líder no inferno. Por quê? Porque com facilidade ele torce o coração dos homens. E as coisas mais absurdas, irmãos, acontecem quando a pessoa está sob a influência de Mamon. Igrejas inteiras ficam sob a influência de Mamon. Às vezes Deus diz, vamos abrir uma congregação. Mas aí levanta alguém da igreja e fala, não temos dinheiro. Ou seja, você precisa, pastor, da bênção de Mamon para abrir outra igreja. E abrir igreja não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com fé. E às vezes é no seu casamento, você até quer casar. Você tem a noiva, você ama a sua noiva, ela te ama, vocês querem casar. Mas não pode casar, pastor, porque não tem dinheiro. Influência de Mamon. Mamon está dizendo com quem você pode casar ou não. E as mães falam, minha filha, não seja burra igual eu. Não case com um pobre. Ou seja,
Minha filha, não case sem a bênção de Mamon. Irmãos, é claro, não estou falando para as irmãs casar com tudo quanto é entulho que Satanás põe na sua frente, não. Mas você tem que ter fé em Deus. Você tem que ter fé em Deus e casar com a bênção de Deus e não com a bênção de Mamon. Na minha família mesmo, infelizmente, eu tinha uma tia que ela dizia, ela tinha 3 filhas muito bonitas, minhas primas parecem comigo, muito bonitas. E ela dizia assim, no Brasil não tem homem para casar com minhas filhas. Ela era rica. E eles quebraram, irmão, na solda, sabe? Quando quebra na solda, não tem jeito de emendar. Eles quebraram, ficaram sem carro para andar. Eles tinham vários carros, eles tinham caminhões, tinham fazenda, tinham supermercados. E eles quebraram, ficaram sem nada. E as filhas dela casaram com homens pobres. Porque ela queria a bênção de Mamon para suas filhas. E você, às vezes, quer também, você vai escolher seu emprego, você não perde 10 minutos para perguntar a Deus aonde você vai trabalhar. Você olha simplesmente aonde paga mais. E aonde paga mais, muitas vezes, é onde o diabo está te esperando para te derrubar. Eu tenho um colega de infância, e eu agradeço a Deus, porque hoje eu entendo isso, na época não entendi. Esse colega meu de infância, muito chegado, é como irmão mesmo. Nós dividíamos, né, tudo que nós tínhamos. Esse meu colega, ele teve um grande cargo no governo do estado. E os outros colegas nossos, em comum, eles falaram, Guilherme, agora você vai se ajeitar também. Porque o fulano está lá e você é o melhor amigo dele, ele vai te colocar lá também. E por algum momento eu falei, é verdade. Estou bem na foto. E esse amigo meu, nós conversamos várias vezes e jamais ele tocou nesse assunto. Ele poderia me dar um cargo no estado para ganhar muito dinheiro e ter influência e poder e tal. Mas ele nunca fez isso. Só que hoje, essa pessoa é uma pessoa perseguida pela justiça, é uma pessoa que teve a sua família destruída, é uma pessoa que hoje não pode subir num púlpito de uma igreja para falar de Deus. Irmãos, e se eu tivesse ido, se ele tivesse me chamado e eu tivesse ido, Deus tivesse permitido, eu tinha ido pelo mesmo caminho. Porque nós somos barro, somos pó, somos carne. Mas Deus me protegeu. Então, nem sempre aonde você vai ganhar dinheiro é aonde Deus vai te abençoar. Porque ser abençoado não é ter dinheiro. Ser abençoado é ter dinheiro suficiente para ter uma vida digna diante de Deus, diante dos homens. Mas é também ser um bom pai de família, ser um bom esposo, ser uma pessoa que as outras pessoas olham e podem confiar, ser uma pessoa que as outras pessoas olham e veem Jesus em você. Então, ser abençoado por Deus é ser próspero, mas ser próspero não é só ter dinheiro. Ser próspero é ter o necessário, pelo menos para o necessário, mas também é ter paz no coração, é ter uma família, é ter uma esposa que te ama, é ter seus filhos crescendo em temor ao Senhor. A Bíblia diz que o homem bem-aventurado, a esposa dele, é como a videira em volta da mesa. A videira produz a uva, um fruto magnífico. Da uva você tem o vinho, do vinho você tem a alegria. Então o homem bem-aventurado não é o que tem o dinheiro. O homem bem-aventurado é um homem que tem uma família feliz. É um homem que tem uma família abençoada, uma família cheia de saúde. Irmãos, eu tenho um colega advogado, ele é dono de 14 imóveis alugados. Ele tem mais 3 casas para vender. Ele tem 2 carros, mas eu vou te falar, ele não pode andar em nenhum dos carros, ele não pode comer o que o dinheiro dele pode comprar, ele não pode viajar, porque ele está com câncer, no estado terminal. O dinheiro não pode fazer nada por ele. Essa pessoa é próxima de mim.
o dinheiro. Irmãos, que coisa boa quando você tem fome e você chega em casa e fala: mãe ou mulher, o que tem para comer? Ela fala arroz e feijão. E tem farinha também, você fala aleluia, e você pega aquele arroz branquinho, soltinho, e mistura com feijão, aquele feijão grosso, e joga farinha em cima, e pede pimenta para o vizinho, e põe ali, e você come aquela comida deliciosa. O que adianta, irmãos, você ter 14 imóveis para alugar e você não poder comer arroz com feijão? Porque o seu organismo não suporta. Então, irmãos, ser bem-aventurado é diferente de ter muito dinheiro. Na Tailândia tem um pastor, que esse pastor abriu 40, se eu não me engano, na época que eu tive conversando com ele, não me lembro direito, me parece que eram 40 igrejas esse pastor abriu. Sabe de que jeito que ele abriu essas igrejas? Sem gastar R$1. Ele chamava os irmãos, chegavam na igreja: não, pastor, Deus falou que Ele está me chamando para a obra. Ele falou: está te chamando? Então tá, então vem cá. Onde é que Deus está querendo que você trabalhe? Ah, Deus está querendo que eu trabalhe lá no Tiradentes. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu te abençoo para ir para o Tiradentes. E aí o dinheiro para comprar o lote, fazer a igreja, comprar os bancos, o equipamento de som. Não, isso Deus vai te dar. E mandava o irmão. E ele, com essa conversa, ele abriu 40 e tantas igrejas. Só um motorista de táxi abriu 12. Porque ele não depende de mamon, ele depende de Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não é isso que a música diz, que as irmãs acabaram de cantar? Irmão, a fé de um pastor desse é a fé muito alta? É, mas é a fé do Novo Testamento. É a fé que Jesus nos ensinou, a crer que Deus é o Deus do impossível. E Jesus, ele disse: rogai ao Senhor que mande ceifeiros. E aí a gente ora, aparecem as pessoas na igreja, mas o ceifeiro, ele, antes de saber o que Deus quer, ele quer saber quem vai pagar, quanto vai pagar, como é que vai ser. Essa fé que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Jesus falou para os apóstolos: vocês vão e não leve dinheiro. Ordem de Jesus: não leve dinheiro, não leve bolsa, não leve roupa extra. Vocês vão e serão sustentados por Deus. Agora isso exige fé. E mamon, ele quer interferir em tudo. Seu trabalho. Muitas vezes o patrão pede para mentir. E você pensa: se eu mentir, ele me manda embora, eu perco o dinheiro, eu perco a bênção de mamon. Então eu vou mentir. Quantos poucos crentes perdem o emprego para ser fiel a Deus, sabendo que Deus é quem vai sustentá-lo? Na profissão, muitas vezes você nasceu para ser professor de história, e você fala: eu vou fazer uma faculdade de história. Aí alguém fala: mas professor de história ganha mal, é melhor você ser outra coisa. Aí ele fala: então eu vou ser engenheiro, eu vou ser abençoado por mamon. É assim que o diabo trabalha. Filhos, irmãos, quantas vezes nós não temos os filhos? Às vezes temos só um. A gente queria ter 6, mas tem só um. Por quê? Não, pastor, filho é caro demais. Então você está dizendo que mamon é que determina quantos filhos você vai ter. Isso não é cristianismo. E aí o menino nasce e quer ser pastor. Aí você fala: oh meu Deus, cuidado desse menino tão inteligente, vai ser pastor, vai passar necessidade. Você está dizendo que é mamon que manda, que precisa de autorização e que Deus não pode te sustentar. E outra hora que mamon fala claramente, é a hora que o pastor te chama para entregar os dízimos e ofertas. O momento da dedicação. Então você abre a carteira e o dinheiro fala com você, né? A nota de 100 fala: eu não. A de 50 eu também não. A de 20 não. A de 10 não. A de 5 não. Vai a de 2, tadinho. Então aquele dinheiro está falando na boca de mamon. Irmãos, ir para o shopping com R$100 já é ruim. Mas ir para a igreja a gente vai com R$2 para entregar de oferta. Irmãos, uma coisa maravilhosa que o governo fez
foi acabar com a nota de 1. Porque os crentes vinham para a igreja com a menor nota, R$ 1. A moeda faz barulho, né? Então todo mundo vai sacar. Então não, mas a nota de 1, de repente até passa por uma de 100, né? Que elas tinham a mesma cor, mais ou menos. Então, graças a Deus, o governo acabou com a nota de 1 e ficou só a nota de 2. Irmãos, dobrou a entrada da igreja, porque os irmãos que traziam 1, agora trazem 2. Irmãos, isso é mamon purinho na nossa vida. Pensa bem, irmãos, lá em casa, o Guilherme Filho, com 10 anos, a Moniza pior, que a Moniza agora fez 17. Lá em casa, antigamente, eu dava R$ 2 para os meninos e eles vibravam. Eles ficavam felizes demais, me beijavam. Agora, irmãos, ele dá R$ 50 e eles ficam olhando para a cara da gente. Irmãos, se aquele dinheiro não alegra nem seu filho, vai alegrar Deus? Vai abençoar a sua vida? Foi feita uma pesquisa entre os 40 maiores milionários do mundo, perguntando de que eles tinham medo. E todos responderam, o maior medo deles era ficar pobre. Eles vivem uma vida de medo, uma vida de insegurança, uma vida sem paz, porque com medo de perder o que tem. Mamon dominando, irmãos. A Bíblia diz que aquele que ama as riquezas e sai atrás de riquezas, se preocupa só com riqueza, a si mesmo se transpassa com muitas dores. Então, irmãos, às vezes Deus quer nos abençoar deixando a gente pobre mesmo, porque pobre não precisa ter medo de nada, ele já é pobre. Mas Deus tem alegria em nos abençoar, irmãos. Deus tem alegria que você viva de uma forma positiva. E pode ser do jeito que for, irmão. Se você tiver fé em Deus, Ele vai te abençoar. Eu vi um testemunho de uma irmã que ficou muito rica. Eu não tenho bem certeza, não me lembro bem. Ela deu um carro para o pastor dela. E uma coisa que essa irmã fazia era vender coxinha. Mas ela fazia aquelas coxinhas orando. Ela fazia aquelas coxinhas louvando a Deus. Ela fazia aquelas coxinhas amando o que estava fazendo. Ela fazia aquela coxinha com alegria no coração. E Deus só prosperava. E vinha gente e mais gente, encomendas mais encomendas. E aquela mulher ficou rica, fazendo coxinhas. Irmãos, você tem que ser igual jogador de futebol. O jogador de futebol, quando ele começa a carreira dele, se ele der muita sorte, eu tenho parentes que trabalham com futebol, eles falaram, ele falou para mim, Guilherme, a média de salário de jogador no Brasil é R$ 600. Mas não é no começo da carreira. Tem jogadores que começam ganhando R$ 250 mais a comida, mais alojamento. Tem outros, né, que só ganham alojamento e a comida. Mas o que o jogador de futebol pensa? Eu estou ganhando pouco, eu vou jogar pouco? Não, ele pensa, eu estou ganhando pouco, mas se eu jogar muito, eu vou ganhar muito. E a maioria de nós pensa exatamente ao contrário. Eu não estou sendo abençoado, então não vou crer. Eu não estou sendo abençoado, então não vou orar. Eu não estou sendo abençoado, não vou ler a Bíblia, não vou na igreja, não vou procurar Deus. Irmãos, tem que ser exatamente ao contrário. Se o negócio está difícil, é aí que você busca Deus, aí que você ora, aí que você lê a Bíblia, aí que você oferta, aí que você dizima. Quando nós começamos essa igreja aqui, a maioria era criança, lá no seminário, outros seminários falaram para mim, Guilherme, você não pode tirar o dízimo lá. Porque ela só tem criança e criança pobre. Eu falei, é lá que eu tenho que tirar, porque se eles não derem o dízimo, como é que vão ser abençoados? É pobre, irmã, que tem que dar dízimo, porque o dízimo é canal de bênção. Pobre é que tem que ofertar, porque aí ele fica rico. Pobre tem que dizimar mesmo, irmãos, com força, para sair da pobreza. Nós temos que vencer a pobreza, mas nós temos que ter a mente liberta. Nós temos uma grande dificuldade. Nós achamos que todos os nossos problemas só se resolvem com dinheiro. Nós achamos, não, mas se eu ganhasse na loteria, pastor, eu ia viver bem, pastor. Ainda mais o dízimo que eu ia dar. Olha lá, pastor, a Mega Sena está acumulada. 30 milhões, só de dízimo era 3 milhões, né?
Então você acha que resolve todos os seus problemas com dinheiro. Isso é mentira de Satanás. Aquele jogador de futebol goiano, Baltazar, que chegou até jogar na seleção, ele deu um testemunho uma vez na primeira igreja batista de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, e ele estava dizendo que quando ele estava no auge da carreira dele, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha os melhores carros, tinha fãs, o povo não deixava ele andar na rua, ele tinha o que ele quisesse, o dinheiro dele comprava o que ele queria. A filha dele ficou doente. Foi para o hospital no Japão, um dos melhores hospitais do mundo. E os médicos falaram, não tem nada que possa ser feito. E ele então falou, irmãos, naquele instante eu tinha todo o dinheiro do mundo. Eu tinha poder, eu tinha fama, eu tinha uma carreira. Mas nada do que eu tinha podia resolver o problema da minha filha. Só Deus podia resolver o problema da minha filha. Mas o diabo coloca no seu coração que se você tiver dinheiro, você terá todos os seus problemas resolvidos. O diabo faz promessas, irmãos, através de Mamon. Ele diz, se você tiver dinheiro, você terá segurança. Se você tiver dinheiro, você vai ter independência, você vai ter liberdade. E é mentira. Porque Satanás trabalha com mentiras. Se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Teve uma patroa que ela contratou uma empregada doméstica. E essa empregada doméstica orava por sua patroa. E os problemas da patroa começaram a ser resolvidos por causa da oração da empregada. E de repente ela começou a chamar outras patroas. E de repente aquela empregada estava pregando para várias madames. A empregada não tinha dinheiro, mas tinha unção de Deus na vida dela. E as outras tinham dinheiro, mas não tinha unção de Deus na vida dela. Eu ouvi falar, irmãos, de igrejas pequenas com 5 milhões de reais no caixa. Não tinha o que fazer com aquele dinheiro, mas aquela igreja mantinha aquele dinheiro para não passar dificuldades. Aquela igreja está sob forte influência de Mamon. Caixa da igreja não precisa de dinheiro. Irmãos, aqui não fica R$1. Todo real que entra é gasto. Porque nós dependemos do Senhor Jesus. É claro que você precisa gastar com temor de Deus. É claro que você precisa gastar sob a direção de Deus. Tem muito crente que ele é fiel nos 10%. Mas nos outros 90%, irmãos, ele não está nem aí. Ele não tem temor de Deus ao gastar os outros 90%. E aí quer ser abençoado. E muitos crentes, irmãos, que vivem sob a influência de Satanás, eles se tornam avarentos. Aquelas pessoas que têm dó de dar até um prato de comida para o irmão. Aquelas pessoas que escondem comida para a visita não ver. Eu já vi de pessoas, né, que foram pegas em flagrante, comendo escondido dentro do quarto, para que seus irmãos não vissem e pedissem. Irmãos, nós temos que sair da influência de Mamon e temos que vencer a pobreza. A pobreza é um inimigo a ser vencido. Repita comigo. A pobreza é um inimigo a ser vencido. E coisa boa, né, irmãos? Quando a igreja entende isso. Irmãos, quando nós chegamos nesse setor, era uma barracaiada, era barraco de lona, não tinha asfalto, era uma criminalidade, era menino sujo de poeira, de catarro e de outras cositas más, e aquele negócio horroroso. E a igreja chegou, a igreja começou a orar, você fala, foi a prefeitura usada por Deus. A prefeitura trouxe asfalto, trouxe iluminação, trouxe segurança, as famílias estão prosperando, tem gente construindo sobrados aqui nesse setor, porque Deus abençoa o lugar onde a sua igreja está. Nós temos que ver, pobreza não é, miséria não é plano de Deus, irmãos, para a vida de ninguém. E a prova disso é a vida de Jesus Cristo. Eu sei que você vai, pastor, você está falando de dinheiro, mas Jesus Cristo não tinha dinheiro. Jesus Cristo, ele tinha todo o dinheiro que ele queria. Jesus Cristo não gastava, era com luxo.
mas as suas necessidades eram todas supridas. Jesus Cristo nunca foi pobre, ele sempre teve as suas necessidades supridas desde criança. A Bíblia diz que ao nascer, Jesus Cristo recebeu a oferta de reis magos. Reis magos que abriram os cofres e deram presentes a Jesus. Irmãos, eram reis. Você acha que o rei abre um cofre, abre os seus tesouros para dar R$2 para alguém? O rei, ele tem que mostrar que é rei até na hora de dar presente. Amém? E você tem que mostrar que é filho do rei até na hora de dar presente também. Tem gente que quer receber os presentes caros, mas quando é ele que tem que dar, ele compra lá do Paraguai, irmão. Tem gente que nunca dá presente para ninguém. E quando chega o aniversário dele, ele não recebe de ninguém. E fica emburrado. Porque só colhe quem planta. Quem faz isso muito bem é a pastora Elis. Ela tem alegria em dar presente. Recebe presente o ano inteiro, irmão. Recebe presente. Quando ela resolveu ir nos escolhidos, a despesa era mais de R$2.000. Ela recebeu 2.000 e tanto de oferta. E ela não foi atrás de ninguém. Foram lá em casa, vários irmãos foram lá em casa, pastores de outra igreja foram lá em casa e ofertaram na vida dela. Irmãos, quem abençoa é abençoado. Jesus recebeu o presente dos reis magos quando nasceu. A Bíblia diz que logo depois teve que ir para o Egito. Ficou lá muito tempo. Provavelmente 8 anos. Eles viveram de quê? Eles viveram da oferta dos reis. E voltaram e ainda tinha dinheiro. Jesus tinha mulheres ricas como mantenedoras. A Bíblia diz que elas serviam Jesus com seus bens. E Jesus mantinha os seus apóstolos. Jesus tinha poder para tirar dinheiro da boca do peixe. Por isso ele não era pobre. A Bíblia diz que Jesus tinha uma casa e que Jesus ajudava os pobres em Cafarnaum. Jesus tinha um tesoureiro. Irmãos, já viu um mendigo? Porque tem muita gente que pensa que Jesus andava aqui nessa terra igual um mendigo. Empoeirado, sandálias cheias de terra, o pé sujo e dormindo de qualquer jeito, dormindo no relento, debaixo das pontes, dormindo nas calçadas. Não. Jesus tinha uma tesouraria, tinha um tesoureiro, e a Bíblia diz que muitas vezes quando ele ia viajar, os seus discípulos iam à frente para preparar a pousada, para já contratar o hotel, irmãos, aonde que Jesus ia ficar, o que eles iam comer. Jesus tinha todas as suas necessidades satisfeitas. E Jesus, ele mesmo, ele não se colocava junto com os pobres. Ele dizia, os pobres vocês sempre terão. Eu não. Eu vou embora. Ele disse isso quando aquela mulher quebrou um perfume que valia muito dinheiro. Que valia o salário de um trabalhador durante o ano todo. Ela quebrou aquele perfume sobre Jesus. E Judas, que era ladrão, reclamou. E Jesus falou, os pobres vocês sempre têm. Agora, deixa essa mulher fazer o que ela está fazendo. Porque eu não vou ficar aqui sempre. E quebraram sobre Jesus um perfume caríssimo. A roupa que Jesus usava não era qualquer roupa. Tanto que os soldados brigaram pela roupa de Jesus. Jesus andava bem vestido. Ele não andava vestido diferente, mas ele andava bem vestido. Graças a Deus aqui nessa igreja não acontece isso. Mas tem muitas igrejas que isso é facinho de ver. O homem vai para a igreja de terno e gravata. E a mulher e os filhos vão parecendo um grupo de mendigos atrás dele. Jesus cuidava dos seus. E o homem, que é o sacerdote da sua casa, deve cuidar bem da sua casa. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o ímpio. Mas você pode falar para mim, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. É verdade. Só que quando Jesus disse isso, ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Naquele momento, ele estava indo para a morte. Naquele momento, ele não tinha nada a oferecer, a não ser a sua morte. Naquele momento, Jesus, ele realmente não tinha onde reclinar a sua cabeça.
Mas enquanto viveu aqui, a Bíblia diz que ele teve todas as suas necessidades atendidas. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8:9, Jesus, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer. Mateus vai dizer, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, a Bíblia diz que ele foi para um salão amplo e mobiliado. Não era uma barraca de lona, não, irmãos. Ele foi para o lugar adequado. Nós não precisamos ter luxo, mas nós temos que ter nossas necessidades atendidas com dignidade. Crente não tem que ficar pedindo dinheiro emprestado, crente não tem que ficar pedindo vale emprestado. Tem crente que chega no final do mês e o patrão só entrega para ele papel, porque ele passou o mês inteiro fazendo vale. Crente, ele tem as suas contas controladas, ele recebe, é abençoado por Deus e dá bom testemunho. Deus, ele tem alegria, irmãos, em nos abençoar. Ele tem alegria em ver todas as nossas necessidades supridas. Ele é o Deus provedor, diz a Bíblia. Salmo 35, 27 vai dizer, Deus tem alegria na prosperidade do seu servo. Pedir é a chave. Você fala, pastor, eu sei tudo isso, e agora, o que eu faço? A Bíblia diz que nós temos que pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Irmãos, pastor, mas eu sou humilde, eu não quero nada. Então você é burro. Porque a Bíblia diz que você tem que pedir. Os dois ladrões na cruz eram dois ladrões, um era igual ao outro. A única diferença é que um pediu, foi para o céu, o outro não pediu, foi para o inferno. Esse é um princípio bíblico, porque quem pede mostra humildade, mostra que depende do seu Senhor. Pedir é a chave para receber. Agora tem que pedir certo, porque Tiago vai dizer, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pede para o seu próprio deleite. Uma vez nós estávamos fazendo aqui os sete semanas de oração, e cada um entregou o seu pedido, e aí o pastor falou assim, irmãos, você entregou o seu pedido? Entregou. Agora, vamos pensar aqui, vamos colocar diante de Deus, esse pedido que você colocou, glorifica a Deus? Irmãos, a maior parte da igreja mudou o pedido, porque o primeiro pedido não glorificava a Deus, o primeiro pedido só glorificava a você mesmo. Se você pedir uma caminhonete importada para Deus, Ele vai te dar, se aquela caminhonete vai glorificar a Deus. Ou aquela caminhonete é só para você aparecer, para você chegar na igreja, e aquela caminhonete enorme que ocupa 2 vagas no estacionamento, e prateada que você vê de longe, aí os irmãos da igreja falam, nossa, mas esse irmão é abençoado, esse irmão, ele é especial, mas eles não falam nada do seu Deus. Agora, se eles olham para você e dizem, o Deus dele é um Deus poderoso, aí então você está glorificando a Deus com as suas coisas. A chave, irmãos, é pedir, e pedir certo, e pedir algo que glorifique a Deus. E tem algumas coisas também que nos qualifica para receber as bênçãos do Senhor. Primeira coisa é a obediência, já está lá em Deuteronômio. Se você obedecer, será abençoado. Se você obedecer, será abençoado você e seus filhos, diz a Bíblia. Se você não obedecer, será amaldiçoado você e seus filhos. E a maldição, irmãos, vai até a 4ª geração. E as bênçãos do Senhor vai a 1000 gerações. Tem muito crente que faz tudo, mas não obedece a Deus. Não vive de acordo com a vontade de Deus. Não será abençoado. Outro requisito é entender a lei do plantar e do colher. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Aonde você tem plantado seu dinheiro? Onde você tem mais gasto? Você pega o que você gastou no mês, aonde você gastou mais? Aonde você gastou mais vai dizer aonde está o seu coração. Talvez você gastou mais com sapatos, talvez você gastou mais com roupa,
Talvez você gastou mais com o seu carro, talvez você gastou mais com a obra de Deus. Aonde você planta, é aonde vai estar o seu coração. Lucas 6,38 diz, irmãos, dai e vos será dado boa medida. Isso é Jesus falando. Dai e vos será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa vos darão, porque com a medida que tiverdes medida, vos medirão a vós. Quando queremos receber o melhor da terra, mas quando é para dar, é a maldita nota de R$2. Irmãos, e isso trava as bênçãos na sua vida. Isso impede Deus de te abençoar. Provérbios 3, 9 e 10 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherá fartamente os teus celeiros, e transbordará de vinho os teus lagares. Quer ter celeiros transbordantes? Honre ao Senhor com os seus bens. Não precisa responder para mim. Aqueles filmes que você tem locado, você vai na locadora e paga para ter aqueles filmes, para alugar aqueles filmes. Você está gastando seu dinheiro. Aqueles filmes têm trazido bênção ou maldição na sua casa? Eu fui na casa de um crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e ele pediu para orar pela casa dele. E eu fui orando, e entrei na sala, entrei na cozinha, vai no quarto, vai no outro. Quando eu cheguei no quarto do casal, Deus falou comigo claramente, abre a última gaveta. Tinha uma televisão e um videocassete. E a última gaveta estava cheia de todo tipo de filme, que a um crente não é conveniente ter em casa. Filmes imorais e filmes de terror. Aí eu acho interessante, um crente vai, leva uma televisão para o quarto e põe um filme de terror e aparece o capeta lá no quarto dele. E depois o pastor não deu conta de dormir. Ué, irmão, o diabo está lá, ué, como é que você vai dormir? Mas era muito filme, irmãos, eram uns 200 filmes, tudo pirata. Como é que vai ser abençoado, irmãos? Agora, mesmo sendo pirata, era 3, 4 reais cada filme daquele, não sei, 3 reais. Tinha 200 ali, 200 vezes 3, 600 reais que foram aplicados nas obras de Satanás. Mas para a igreja, pastor, só 60 reais está para lá de bom. Você que sabe onde você põe o seu dinheiro. Você que sabe. Tem uma irmã dessa igreja que antes de ser crente, ela foi numa macumbeira, e a macumbeira mandou ela queimar 12 mil reais. Ela pegou 12 mil reais e queimou na frente da macumbeira, pôs fogo. Irmãos, a consequência disso no mundo espiritual é terrível. E se Deus falar assim, leva 12 mil reais na igreja? Mas para o diabo vai. É Mamon dominando as mentes dos filhos de Deus. Pastor, mas eu estou numa dificuldade. Irmão, dificuldade é um negócio bom. Porque na crise é que Deus age. Quando você não tem mais para onde ir, você vai orar. E orando, Deus te ouve. E orando, Deus te abençoa. Se você quer mudar a sua vida e você está em crise, comece a crer. Diga para você mesmo, eu estou em crise, diga. Mas Deus nunca está em crise. Ele resolve meus problemas financeiros, de família, de saúde, emocionais. Crise é um momento de milagres. Na crise, tem muita gente que na crise deixa a igreja. Qualquer dificuldade vai embora. Irmão, na crise é que você avança. Na crise é que você vence. Na crise é que você passa por cima do inferno. Mas você precisa plantar. Você já viu algum fazendeiro querer colher antes de plantar? O fazendeiro fala, não, eu vou chamar aí meus operários, os peões da fazenda, mandar ligar aí a colheitadeira, e nós vamos colher,
e mês que vem eu planto. Não, irmãos. Toda verdade é paralela. No mundo físico e no mundo espiritual. Ninguém vai colher antes de plantar. Ninguém vai colher antes de plantar. E também cuidado com o que você fala, porque o poder da vida e da morte está na sua boca. E muitas vezes você está dizendo para você mesmo, não é você, é Satanás te influenciando. Eu não presto, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser rico, meus filhos também não vão. Ah, esses meninos, se der alguma coisa que presta, olha lá. Cuidado com o que você fala. Meu salário é uma mixaria, irmãos. Você amaldiçoou seu próprio salário. Ah, esse negócio meu não vai dar em nada. Você amaldiçoou seu próprio negócio. Cuidado com o que você fala. Põe um guarda na sua boca. Porque há poder nas suas palavras. E a Bíblia diz lá em Gênesis, enquanto durar a terra, haverá semeadura e colheita. Irmãos, lá em Gênesis, Deus já estabeleceu, enquanto durar a terra, haverá semeadura e colheita. Se você quer mudar de vida, comece a plantar. Eclesiastes 11, 1 e 2 diz, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse sua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente. Semeia o tempo todo, irmãos. Semeia o tempo todo. Irmãos, eu fico feliz quando eu já, de manhã cedo, eu posso abençoar alguém. Ainda que seja um pedinte no sinal. É tão bom quando você já começa o dia podendo abençoar alguém. Alguém da sua família, alguém que você não conhece, um vizinho, um parente. Porque isso é semente. E semente é diferente do dízimo. Dízimos você está devolvendo o que pertence ao Senhor. Semente é aquilo que é além do dízimo. É aquilo que você planta, sabendo que Deus vai te abençoar. Eu já contei várias vezes sobre o empresário que doou esse terreno onde nós estamos aqui. Ele entrega 90% de dízimo e vive com 10%. É um dos homens mais ricos de Manaus. É outra coisa que precisa ter muita coragem. Você sabia que a maioria dos ricos não são fiéis no dízimo? Porque o pobre, irmão, ele ganha R$ 1.000 por mês, ele não tem dificuldade em entregar 100. Mas o rico, ele ganha 10 milhões por mês. Ele tem que entregar 1 milhão. E Mamon vem e fala com ele, é dinheiro demais. O pastor não dá conta de administrar. Você vai atrapalhar a vida do pastor. Não entregue. E muitos de nós, às vezes, não é nem 1 milhão. É o mês que você recebe as férias. É o mês que você recebe o 13º. E aí o seu dízimo é o dobro. Você fala, não precisa. Aí Satanás está bloqueando as bênçãos na sua vida. E tem gente que eu conheci, um servente de pedreiro. E eu, conversando com ele, eu falei, escuta, quantos anos você é servente de pedreiro? Ele falou, 20 anos. Eu falei, você nunca teve vontade de mudar? Ele, não. Irmão, Satanás está montado em cima das costas desse homem. Satanás está com a mão na mente dele. Nem vontade de melhorar de vida ele tinha. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará. E você fala, não, mês que vem eu vou fazer uma oferta para Deus. Mas é mês que vem. E o mês que vem chega e você fala, não, é o outro mês. E outra coisa, irmãos, nós devemos ter cuidado com os nossos votos. Aqui na nossa igreja, já teve gente que subiu aqui no altar e fez votos e que nunca cumpriram. E a Bíblia diz que é melhor você não fazer o voto do que você fazer e não cumprir. Isso é outra coisa que retém as bênçãos do Senhor sobre a sua vida.
A Bíblia vai dizer que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E os nossos caminhos, às vezes, é um caminho de miséria, é um caminho de pobreza, é um caminho de pessoas realmente apegadas aos bens materiais. Tem gente que não tem nada e é extremamente materialista, porque andam em caminhos que não são os caminhos de Deus. Quando você planta uma semente, eu lembro que eu já ajudei minha mãe a plantar milho. E se não mudou a tecnologia do milho, minha mãe mandava abrir a cova do milho e pôr de 3 a 4 sementes naquela cova. 4 sementes. 4 sementes davam 4 pés de milhos. E cada pé de milho dava de 2 a 3 espigas. E cada espiga dá mais de 200 sementes. Os irmãos estão me entendendo? A semente abençoa outra pessoa. A semente, ela é muito pequena em relação à colheita. A semente abençoa o seu irmão, mas a colheita abençoa você. Porque você, irmãos, nasceu para comer o melhor dessa terra. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para derrubar gigantes, remover montanhas. A você foi dado poder sobre o fogo do inferno. A você foi dado o poder de verter água viva e derrotar os seus inimigos. Mas nós, irmãos, deixamos Satanás poluir nossa mente. Eu conheço um pastor, já contei isso aqui na igreja, vou contar de novo. Um pastor foi reclamar com outro pastor que estava ganhando pouco demais. E o outro, que estava ouvindo a reclamação, era um pastor rico, muito rico. Irmãos, eu conheço pastor que tem 3 aviões. Mas esses pastores que têm 3 aviões, você fala, é ladrão. Irmãos, eu não sei. Eu sei que eu fui no culto, que esse pastor estava lá, esse pastor que tem 3 aviões, e ele doou 15 mil livros lá na hora. Ele entregou 3 livros para cada pessoa que estava presente. Eu estava presente, recebi 3 livros. Eu fiz logo a conta. Falei, se cada livro desse valer R$10, é 15 vezes 3, é 45 mil reais. O pastor doou. Esse pastor, ele anda de avião particular e ele tem mais outros 2 aviões. Mas vamos voltar, né? Talvez a nossa fé não alcance aviões. O pastor foi reclamar para o outro lá que estava passando aperto, né? E aquele pastor, o pastor rico, falou assim, eu vou te ensinar. Você tem coragem de usar minha meia? Aí o outro falou, tem. Aí aquele pastor tirou, antes do culto, tirou o sapato, tirou a meia. Não aparece, né, irmãos? E o outro calçou a meia do pastor e foram para o culto. E aí terminou o culto, os pastores foram para o gabinete. E quando estavam no gabinete, uma irmãzinha bateu na porta. Pastor, eu estava lá nos Estados Unidos, numa loja tão chique, de roupa masculina, e vi umas meias. Eu lembrei do pastor, trouxe 6 meias para o pastor. Aí ele, irmão, que benção, abençoou a irmã. Tá, a irmãzinha saiu, ele virou para o outro, aprendeu. Só quem planta, colhe, irmãos. Ele falou assim, vou te dar mais 2 meias, e vou ficar com 4, que a benção é minha. E vou te dar mais 2. Agora, se você for inteligente, usa as meias que eu estou te dando. Não dá para ninguém, não. Entendeu, irmãos? O que vem na sua mão, a Bíblia diz que é Deus que nos dá a semente. Você não precisa fiar no seu bolso, não. Deus leva para você a semente. Você só tem que ter a sabedoria de não comer a semente. Plantar a semente. Plantar em terra boa. Não é no centro espírita, no centro de macumba, igual fez a irmã com 12 mil reais. É plantar em terra boa. Já estou acabando. Porque também acho que acabou até a fita lá. Irmãos, eu já contei isso para alguém. Eu gosto de relógio. Eu não tinha relógio. Desde menino que eu gosto de relógio. Quando eu era menino, eu tinha um relógio de ouro. Gostava demais dele. O ladrão roubou.
Acho que Deus deixou para mim ficar amando o relógio. Mas eu estava sem relógio. E a Moniza estava vendendo Avon. E na revistinha da Avon veio um relógio bonito que custava R$ 120 e a Avon estava queimando por 60. E eu falei, eu estava naquele jeito. E eu falei, R$ 60 eu dou conta. Aí eu comprei o relógio de R$ 60. Aí fui num culto. E cheguei lá, aliás, um encontro com Deus, de uma outra igreja. Fui levar a irmã Vilma e outras irmãs que estavam indo para o encontro com Deus e eu fui acompanhando. E nesse encontro com Deus é um pouco diferente desse que a gente faz. E a pessoa que estava lá na frente falou assim, irmãos, o negócio é o seguinte, nós vamos ensinar aqui agora a plantar. Pega um negócio que você tem aí, que te custou alguma coisa, que você gosta, e você vai dar para alguém. Eu só tinha um relógio, que com dificuldade eu tinha comprado por R$ 60. Olhei para o relógio. Eu vou ficar sem relógio de novo, Jesus. E eu falei, mas eu vou plantar na terra boa. Tirei o relógio do braço e levei no pastor. Falei, pastor, tá aqui. O pastor colocou o relógio no braço. Eu voltei, meu cantinho. Passou poucos tempos, eu recebi um relógio de R$ 350. Fiquei feliz, irmãos. Fui noutra igreja. Aí lá a mesma coisa. Tira o que você gosta e dá para alguém. Eu falei, Jesus, R$ 350. Peguei o relógio, levei para o pastor da igreja. O pastor da igreja colocou o relógio no braço. O outro nem colocou. Não, colocou também. Mas esse outro colocou mais satisfeito, sabe? Olhou para o relógio, assim. E eu voltei para o meu canto. Aí eu quis ajudar Deus. Nunca queira ajudar Deus. Terminou o culto, muita gente tinha dado relógio para a igreja. E eles puseram lá numa mesa os relógios para vender, né? Porque ia ficar com aqueles relógios lá. E eu olhei para um relógio Ferrari, mas que coisa linda. E falei para a mulher, quanto que custa esse relógio? E ela falou, R$ 50. Eu falei, Jesus, o senhor já me abençoou. Um relógio Ferrari, é aqui mesmo. E eu cheguei e comprei, quando eu estava comprando, chegou um irmão e falou assim, quanto você pagou? Eu falei, 50. Ele falou, estou 100 no relógio. Eu falei, não, ó, é meu. Aí tudo bem, coloquei aquele relógio, o relógio no outro dia já estava atrasado. Não ajude a Deus. Eu tenho um amigo que é relojoeiro, levei nele lá, falei, ó, Ferrari aqui, custou caro. Mas está atrasando, vê aí, está sujo. Ele pegou, olhou assim e falou assim, pode ser a bateria, porque às vezes é antigo, a bateria fica fraca, o relógio atrasa. Eu falei, é Jesus falando. Aí ele olhou no fundo do relógio e ele começou a rir. Ele falou, isso aqui é o pior relógio do mundo. Isso aqui é o Paraguai do Paraguai. Eu vou abrir ele para você ver o que tem lá dentro. Irmãos, o relógio por fora era um negócio, era uma máquina. E ele falou assim, ó, já começa aqui, o fundo do relógio verdadeiro é de torcer, o relógio Paraguai é de pressão. Ele enfiou uma chavinha lá, a tampinha caiu lá longe. Ele virou, irmãos, o relógio parecia uma panela, assim. Quando ele virou, tinha um nada lá dentro. Tinha uma bolinha de plástico, que era um relógio do Paraguai ali adaptado. Eu fiquei tão satisfeito com aquilo que nem o relógio quis levar para casa. Mas eu tinha plantado um relógio. Eu tinha plantado semente boa em terra boa. Eu tinha errado em querer ajudar Deus. Que eu não precisava comprar aquele relógio. E eu agora fiquei encabulado. Quem teve coragem de dar aquilo para a igreja? Mas ele vai acertar com Deus para lá. E eu tinha dado um relógio de R$ 350. Alguns meses depois eu recebi esse, que vale R$ 1.300. Amém? Minha dificuldade agora é se eu for noutra igreja, se eu vou com ele ou não. Os irmãos orem. Deus me dá força. Amém?